Olá pessoal, vamos para uma série sobre transformação de tensão, certo? Então, o que a gente vai ter aqui, certo? É justamente a questão do estado geral de tensão num ponto, tá? Então, esse estado geral de tensão é um estado tridimensional e aí nesse ponto nós vamos ter 6 componentes independentes de tensão normal e de cisalhamento, tá? Que é justamente o que a gente tem nesta. O estado geral de tensão é esse aqui, certo? A gente tem aqui as nossas 6 componentes independentes. A tensão produzida, né, por um elemento estrutural, ela vai poder ser analisada num único plano, certo? E a gente pode ter somente essa configuração aqui, ó. Percebam que todas essas tensões, elas estão inseridas num único plano. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Quando essas tensões estão inseridas nesse único plano, a gente pode representar ele com a visão bidimensional. A gente vai ter as funções, as tensões normais, né, tensão em X e a tensão em Y, e a tensão de cisalhamento, né, tal de XY. E, né, como a gente já comentou em outros momentos, essa tensão ela é igual ao longo de todo o plano, essa tensão de cisalhamento, para a gente poder garantir o equilíbrio, tá? O que é que acontece? Esse estado plano de tensão, ele pode se transformar, né, em um outro elemento com uma orientação diferente, né? Então, esse estado plano de tensão aqui, ele pode ser equivalente a um outro estado plano de tensão que tem uma orientação diferente. Então, naquele ponto, né, do jeito que a gente está analisando aqui, a gente tem essa configuração, uma tensão em X, uma tensão em Y e tensões normais, né, e uma tensão de cisalhamento em XY, né? Porém, se a gente fizer uma rotação no ângulo θ, né, e a gente quiser analisar as tensões na direção, né, a partir dessa rotação, nós vamos ter novos eixos, né? Então, que a gente tinha x e y, a gente passa a ter x', y', tá? E a gente tem tensões nessa direção também, porque vocês devem lembrar, né, principalmente quando a gente estudou carga axial, a gente poderia calcular quais eram as tensões numa seção inclinada, né, de um determinado elemento que estava submetido à carga axial. Então ali a gente tinha uma configuração, a gente encontrava tensões, né, normal e de cisalhamento atuando num elemento a partir de uma única carga axial, né, onde a seção transversal ela me fornecia exclusivamente uma tensão normal, mas a partir do momento que a gente começava a inclinar essa seção, a gente começava a encontrar tensões desse cisalhamento atuando ali, certo? Então se a gente fizer esse giro, essa inclinação, a gente vai encontrar uma nova tensão. Então, a gente encontra um sigma de x', a gente encontra um sigma de y' e a gente encontra um tal de x', y' atuando nesse elemento. Mas como a gente vai fazer isso, certo? A gente vai ter algumas equações de transformação de tensão no plano, né? A partir disso aqui, se a gente fizer uma análise, né, geométrica aqui, vetorial, a gente vai conseguir determinar os valores, né, dessas tensões inclinadas, né, que são inclinadas, a partir dessas tensões aqui, sigma x e sigma y e do tal de xy. Então, dando esse pulo nessa demonstração, né, e complicaria um pouco as coisas aqui, a gente chega a essas equações, né? A tensão normal, obviamente, né, positiva, ela age para fora de todas as faces, né? Mesmo
a mesma convenção de sinal que nós tínhamos, né, de força normal, por exemplo, né, sempre quando a gente tem uma força, um vetor saindo, a gente tem a gente considera aquilo ali positivo, né, nós temos ali uma tração. E a tensão de cisalhamento, a positiva, age para cima na face direita, ó, como nesse caso aqui, ó. Essa tensão de cisalhamento aqui, ela é positiva na face direita. Então, na outra face, obviamente, ela vai ser o contrário, né? Vai ser para baixo, na face esquerda. E as outras duas vão precisar ser nesse sentido aqui. Mas também como referência face direita para cima, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Uma tensão, né, com uma determinada inclinação θ, né? Num eixo com determinada inclinação θ, a gente tem um eixo x e y aqui. E o que é que acontece? A gente inclina ele no ângulo θ, passa a ter um eixo x' e um eixo y', tá? Como é que a gente vai determinar essas tensões? Sigma de x', sigma de y' e o tal de x' e y'. Né? Essa tensão aqui em x' vai ser dada por essa equação aqui, tá? Sigma de x' vai ser sigma de x mais sigma de y sobre 2, mais sigma de x menos sigma de y sobre 2 vezes o cosseno de 2θ. Aí aqui onde a gente vai ter a parte onde entra o elemento de inclinação, que é justamente o ângulo, né? O cosseno do dobro desse ângulo, mais a tensão de cisalhamento atuando, né, aqui no plano, vezes o seno de 2θ. E essa tensão aqui, sim, lembrando, né, que se eu quiser encontrar o sigma de y', o ângulo, né, essas tensões de x' e de y', as tensões normais, elas estão defasadas 90 graus. Então, para eu achar o sigma de y', em vez de eu colocar o θ aqui, eu coloco θ mais 90, tá? Justamente para a gente poder encontrar o sigma de y'. O tal de x' e y' vai ser dado por essa outra fórmula, né? Menos sigma x menos sigma y sobre 2 vezes o seno de 2θ, mais o tal de x, y vezes o cosseno de 2θ. Então, com isso a gente consegue encontrar qual a tensão que está atuando, né, naquele elemento, naquele ponto, numa determinada inclinação θ, né? A gente poderia, se a gente quisesse, se a gente colocasse no software, a gente poderia plotar como seria essa variação de tensão ao longo de toda a sua inclinação, tá? Porque ela vai variar, né, até 90 graus. Por que só até 90 graus? Porque quando a gente chegar em 90 graus, a gente vai chegar no sigma de x, né? No sigma no sigma de y, né? O sigma de x e o sigma de y estão defasados em 90 graus. A gente poderia plotar essa variação de tensão, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Tensões principais no plano. Como a gente vai chegar a isso, né? Vejam só. Aqui eu tenho qual é a tensão, né, normal em uma determinada inclinação. Para a gente achar qual é a tensão máxima, né? Na verdade, não a tensão, uma função máxima. O máximo valor da função, a gente deriva essa função em relação a zero, em relação à sua variável igual a zero. Tá? A gente derivando essa função aqui igualando a zero, essa parte aqui ela seria constante, seria eliminada, a gente ficava com essa outra, derivava essa segunda parte, né, em relação a θ, que é a variável que nós temos aqui. Quando a gente deriva aquilo ali igual a zero, a gente consegue isolar, né, o θp, né, que é a inclinação das tensões principais. E a gente consegue encontrar qual é a inclinação onde a gente vai ter as tensões principais atuando naquele plano. Tá? Quando a gente faz isso, a gente chega a essa equação aqui.
tal de xy sobre sigma de x menos sigma de y sobre 2, tá? A gente pode representar ela aqui, né, nesse plano cartesiano. Isso vai fornecer para a gente. É o seguinte, aqui eu tenho uma componente sigma x menos sigma y sobre 2, e aqui eu tenho uma componente tal de xy. Essa aqui é a inclinação da primeira tensão principal, certo? Que é a máxima, a maior delas, tá? Quando eu faço, né, vejam que isso aqui é um triângulo retângulo. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, esse valor máximo, esse valor aqui, ele vai ser o quê? Justamente a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, que são justamente esses dois elementos, tá? E na inclinação, né, a segunda inclinação para a tensão principal número 2, a gente vai ter uma defasagem de 90 graus entre o θp1 e o θp2. No entanto, né, a defasagem aqui na representação gráfica é de 180, porque a gente está lidando com o dobro desses ângulos, tá? Então, o que nós temos aqui? A gente substitui, né, esses valores, né, esse valor desses ângulos que a gente encontra aqui. Se a gente substituir nessa equação aqui, a gente vai chegar a essa equação, que é a equação das tensões principais. Lógico que a gente substitui, faz alguns arranjos algébricos até chegar a esse final, tá? O que vai importar aqui para a gente é isso aqui, ó. As tensões principais, né, são encontradas por esta equação aqui. Sigma de x mais sigma de y sobre 2, mais ou menos a raiz quadrada desses dois elementos aqui. Que são esses dois que a gente encontra aqui, que vem dessa parte da tangente, tá? Sempre, sigma 1 vai ser maior que sigma 2. Para calcular sigma 1, você usa o sinal positivo. Para calcular o sigma 2, você usa aqui o sinal negativo, tá? Um detalhe importante para vocês. No estado de tensões principais, a gente não tem a presença de tensão de cisalhamento, tá? Então, a gente tem um estado de tensões. Quando a gente encontra as tensões principais que atuam nesse ponto, a gente só tem as duas tensões principais atuando ali, sigma 1 e sigma 2. Quando a gente chegar em círculo de Mohr, a gente vai entender isso um pouco melhor. Mas nessa parte das tensões principais só tem o sigma 1 e o sigma 2 atuando ali, tá bom? Já no caso da tensão de cisalhamento máxima, a gente vai pegar a equação de tensão de cisalhamento e derivar em relação a θ igual a zero. A gente vai chegar nisso aqui, tá? E aí a gente vai ter a orientação do elemento, né? A gente vai conseguir achar qual é a orientação do elemento, né? Que já é esse sigma, esse θ de S, tá? É o θ do cisalhamento. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro lado. A gente vai ter aqui dois triângulos retângulos. Aqui a gente tem a tensão de cisalhamento e aqui a gente tem a componente do sigma x menos sigma y sobre 2. A tensão de cisalhamento máxima vai ser justamente, né, né, quando a gente substitui, né, a partir do θ que a gente vai encontrar, a gente substitui naquela outra equação, que é essa aqui, a gente chega a esta equação aqui. A tensão de cisalhamento máxima no plano é igual a essa raiz aqui, ó. É justamente a hipotenusa desse triângulo, tá bom? E além disso, a gente chega a uma outra. Percebam que aqui, ó, a gente tem as componentes de tensão normal também, né? Na equação de tensão normal, a gente não tinha essa componente da tensão de cisalhamento, que ela
acabava saindo, sendo eliminado. Mas aqui então, componente de tensão normal, e a gente chega, né, a partir das raízes dessa equação aqui, a gente chega a uma tensão média, tá? E na verdade, essa tensão média, ela é a soma dessas duas tensões. Sigma de x mais sigma de y sobre 2. A gente determina o ponto médio entre dois pontos somando, né, coordenadas deles e dividindo por 2. Então a tensão média, a tensão normal média atuando em um ponto no estado de tensões é a soma das duas tensões normais sobre 2, tá? Então é isso. Fiquem atentos, né, ao exemplo resolvido e a gente vai conseguir determinar quais são as tensões que atuam naquele ponto e encontrar também a tensão máxima no plano, né, as tensões principais e a tensão de cisalhamento máximo a partir destas equações. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.